Olha agora aí, Sidney, por favor. Alô? E aí? Nada, né? Alô, testando. E aí, Sidney? Oi, gente, se ele botar o plug dali, tá ruim, o plug do lateral? Ah, você não levou o seu computador, não? E aí? Teste. Testando. 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 Pois é, e aí nada. Gente, Sidney, até você vai perder para o computador. Olha lá, ó, conectando ao áudio. Agora está indo você aí. Pois é, conectando ao áudio aí, ó. Agora foi. Agora foi. Viu você? Só foi eu chamar aqui, você ia perder. Tá saindo a voz aqui na transmissão, hein? Aí você já leva direto, viu, Neto? Você tá saindo na rádio, Sidney. Eu já fechei aqui. Você leva direto aí. Lá ele. Doze e 25 aqui na 88 FM Camaçari. Estamos agora ao vivo com o nosso professor Marcel Fernandes, da Escola de Cabalá Brasil.
aonde estamos aqui para poder esclarecer um pouco da sabedoria de Kabbalah. Marcel, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de Camaçari. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, pessoal da rádio. Vamos lá, vamos conversar aqui, fazer a nossa conversa de hoje com o pessoal que está nos ouvindo. Marcel, chegou uma pergunta aqui para a gente. Por que as coisas más acontecem com pessoas boas? Opa. Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque é uma coisa assim que a gente vai entendendo só depois de algum tempo estudando a sabedoria. Porque o raciocínio que a gente faz, deixa eu ver como é que eu vou conseguir explicar isso aqui agora de uma maneira simples para quem não está estudando ainda, mas vamos pensar assim, ó. Tudo que as pessoas fazem, elas têm um objetivo, né? Então, se o indivíduo acorda de manhã e sai para trabalhar, quando ele levanta cedo da cama e se dispõe a cumprir uma jornada de trabalho, ele faz isso porque ele precisa ou quer, de alguma forma, o dinheiro para poder cuidar da sua vida e da vida da sua família. Então, o que faz a pessoa ir trabalhar é cuidar da própria vida e da vida das pessoas que a gente ama, né? Quando você resolve sair de férias e viajar para algum lugar, você precisa descansar e quer aproveitar para poder se divertir um pouco ou conhecer um lugar novo. Se você vai fazer uma coisa simples, como tomar um copo d'água, é porque você tem um desejo, e no caso aí do copo d'água chama sede. Então, por ter sede, eu vou lá beber um copo d'água. Então, tudo, absolutamente tudo que a gente faz na vida tem um motivo por trás, um motivo que é a satisfação de alguma necessidade ou alguma coisa que a gente quer. E a Kabbalah vai chamar isso de desejo de receber. Qual que é o desdobramento disso? Sempre que a gente pensa em alguma coisa ou tenta entender como que a vida funciona, a gente sempre entende com essa cabeça, vamos dizer assim, com a cabeça de quem viveu a vida inteira fazendo as coisas e tomando as decisões de acordo com os desejos ou com as necessidades que aparecem no caminho, de acordo com a satisfação daquilo que é pessoal, que é para mim. Quando eu penso dessa forma, eu tenho uma tendência a acreditar que se eu sou uma pessoa boa, deveria só acontecer coisas boas para mim. Porque a gente tem a ideia, e é uma ideia correta, de que Deus é sempre justo, sempre correto. Então, se Deus é correto e eu estou fazendo tudo direito, por que será que a minha vida não é plenamente feliz, né? As pessoas têm essa dificuldade de entender, justamente por conta disso que eu falei aqui na abertura. Estou tentando simplificar demais, não sei nem se estou conseguindo ser claro. Mas, como eu estou sempre pensando em mim, em satisfazer alguma coisa que eu preciso ou alguma coisa que eu quero, então, se eu quero ter uma vida feliz, e eu acredito que Deus é justo, correto e bom, eu começo a achar que Deus pensa da mesma maneira que eu. Então, se eu fizer tudo que Ele quer, Ele vai fazer tudo que eu quero. Tá? Eu estou tentando deixar a coisa mais simples possível, porque essa pergunta é uma pergunta muito profunda mesmo. Só que, de repente, o que as pessoas percebem? Que, na maior parte do tempo, elas estão se esforçando, né? Principalmente quem leva a religião a sério. A pessoa está se esforçando para viver sua vida de uma maneira honesta e boa, só que as coisas ruins acontecem. E aí ela fica se perguntando, será que isso tudo é mentira? Será que Deus esqueceu de mim? Ou será que ele está sendo rude comigo por algum motivo que eu não entendo? O que a gente pode imaginar aqui é assim, o desejo que Deus tem de nos entregar bondade nem sempre é igual àquilo que a gente entende que seja bom para nós. Vamos falar isso aqui de uma outra maneira para ficar mais fácil. Aquilo que eu penso que é bom para mim é aquilo que satisfaz os meus desejos e que vai me deixar aparentemente feliz, mas pode ser que não seja o melhor para minha evolução.
E Deus, se a gente pensar nele como um pai, para tentar fazer uma comparação aqui simplificada, ele está mais preocupado com o desenvolvimento espiritual da pessoa do que com o conforto dela. Então, funciona mais ou menos assim, né? Quando o pai ou a mãe levanta o filho da cama de manhã para ir para a escola e às vezes a criança não quer levantar porque está com sono, foi dormir tarde, porque tem um pouco de preguiça de ir para a escola, porque acha chato, não quer fazer lição de casa e a mãe fica em cima, obrigando a criança a estudar, a criança acha que o pai e a mãe estão sendo maus com ela. Agora, não é que o pai e a mãe querem causar aí um desconforto na criança quando ela sai da cama de manhã ou quando ela quer brincar e a mãe fica obrigando ela a fazer lição primeiro. É que para a mãe, para um pai que realmente quer o bem do filho, eles querem um bem a longo prazo, querem que a vida do filho se desenvolva de uma maneira positiva. E esse desenvolvimento positivo é muito mais importante do que aquela preguiça que acontece na hora que a criança não quer fazer lição, ou aquele sono, aquela preguiça que acontece no momento em que a criança não quer levantar da cama. Então, como não é possível atender as duas coisas, a mãe ou o pai consciente que querem desenvolver o filho, eles vão deixar para lá o conforto da criança, de deixar ela dormir até mais tarde, ou deixar ela brincar enquanto ela quiser, e vão obrigar ela a fazer a lição, vão obrigar ela a levantar da cama, mesmo que ela reclame muito e ache isso uma coisa muito ruim, mesmo que ela tenha que levar uma bronca. E aí ela vai levar bronca porque ela tem que fazer aquilo que é melhor para o desenvolvimento dela, e não só aquilo que é melhor naquele momento que ela está sentindo que é mais gostosinho, vamos dizer assim. Então, funciona mais ou menos da mesma forma. Mesmo que a pessoa seja boa, algumas coisas ruins vão acontecer na vida da pessoa, às vezes muitas coisas ruins, mas a gente ainda não aprendeu a ler quais são os sinais de Deus por trás dessas coisas que a gente sofre, por que que elas estão acontecendo e o que que isso quer dizer, o que que ele está esperando da gente. Se a gente estudar, a gente começa a aprender, a entender quais são os sinais que o Criador está mandando para a gente. E mesmo essa parte sofrida que a gente nunca concordou, vai começar a fazer muito sentido. Tá? Não sei se eu consegui explicar uma coisa complicada de uma maneira simples agora nesse momento, mas é mais ou menos por aí. Legal, Marcelo. A segunda pergunta que a gente tem hoje aqui é a seguinte. Parece que o enxergar de uma parte só da vida. E Deus enxerga o todo. Muitas vezes não entendemos o que acontece. Então, a pessoa aqui, ela, resumindo, né, com a pergunta, ela quer saber, assim, mais ou menos, o que é o destino na sabedoria da Kabbalah e se é possível mudar o destino ou aquela coisa que tem bastante, já até passou em novelas, em rede de comunicação, aquela coisa que tem até uma música que a gente toca aqui no nosso programa, um samba legal, que é o Tá Escrito, o título do samba. Esclareça um pouco para a gente, Marcelo, por favor. Bom, vamos lá. Aqui tem outro ponto importante aqui para a gente pensar junto, né? Como a gente sempre raciocina, sempre pensa e sempre toma decisão, com base nessa maneira que a gente tem de funcionar, que é de satisfazer aquilo que eu estou sentindo na hora, como se a gente fosse criança mesmo. A criança, quando ela está com preguiça e ela não quer fazer lição ou não quer levantar cedo, ela só consegue enxergar aquilo que ela está sentindo no momento. Ela não consegue entender qual é a importância de fazer a lição de casa, qual é a importância de levantar cedo e ir para a escola. A longo prazo, o que vai acontecer lá na frente na vida dela, se ela seguir por um caminho ou por outro. Então, se a gente deixa a criança solta, ela vai faltar muitas vezes na escola, não vai fazer lição e etc. Por quê? Porque ela só enxerga aquilo que está acontecendo na hora, ela não consegue enxergar o que vai acontecer no futuro um pouco mais à frente. E com a gente, mesmo a gente sendo adulto, espiritualmente falando, a gente é criança. Funciona da mesma maneira. E quando a gente pensa em será que eu posso mudar o meu destino? A gente vê muita coisa na internet, por aí, até em literatura, dizendo que sim, que depende do pensamento positivo, outros vão falar que depende do seu esforço,
ou que você precisa entender isso ou aquilo, precisa estudar mais isso ou aquilo para poder mudar o destino. E todo mundo que vê isso sempre está pensando em, como se fosse uma criança, pensando em mudar o destino, tentando imaginar uma maneira de fazer uma mágica para que minha mãe não me chame mais cedo para eu ir para a escola e não me aborreça quando eu quero brincar e deixar eu brincando sem fazer lição de casa. Isso não vai acontecer nunca, entende? Graças a Deus, porque Deus é bom, isso não vai acontecer nunca. Para a gente mudar o destino, existe sim uma espécie de possibilidade de mudar o destino, mas não é dessa maneira aonde a gente vai conseguir que Deus faça o que eu quero, porque Deus não é meu garçom, né? Deus não existe para me servir, é ao contrário. A gente existe para servi-lo, né? Só que eu ainda não entendi que quando eu começo a buscar o Criador e tentar encontrar o que é que ele quer de mim, na verdade eu estou encontrando o verdadeiro sentido da minha vida e é ali que eu vou encontrar a felicidade definitiva. Então, essa mudança de destino, ela vai acontecer quando eu começar a tentar me preocupar menos como se fosse uma criança com aquilo que está me acontecendo na hora e tentar entender qual é o sentido mais profundo disso e o que é que ele está esperando de mim quando ele me põe numa determinada situação. Se eu começo a estabelecer essa relação com ele, automaticamente um monte de coisa na minha vida vai mudar. Inclusive, pode até ser, não é sempre, mas pode até acontecer que em alguns casos, algumas situações desagradáveis diminuam. Mas não é porque esse não pode ser o nosso objetivo. Se eu estiver buscando isso como a minha meta, simplesmente evitar algum tipo de sofrimento, é como se fosse uma criança que quisesse convencer a mãe a não levantar ela cedo para ir à escola, que ela quer continuar dormindo. Então a mãe nunca vai concordar com isso e o criador também não. Mas quando eu consigo entender o que está por trás, o que ele está querendo de mim, eu começo a entender qual é o sentido da minha vida, eu começo a preencher o vazio que eu tenho por dentro, a minha vida toda fica mais feliz e muitas coisas que eventualmente, muitas situações que ele me punha, que podiam ser situações difíceis, se eu já estou entendendo o que é que eu preciso fazer, essas situações provavelmente não serão necessárias com tanta frequência. Então vai haver sim uma mudança, mas essa parte de não sofrer, de sofrer menos, é a parte menos importante. A felicidade que eu vou encontrar quando eu consigo estabelecer uma conexão com o Criador é muito maior do que simplesmente deixar de passar por algumas situações difíceis. Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez, uma felicidade estar firmando esse compromisso, o compromisso da Escola de Cabalá Brasil, em expandir um pouco da sabedoria de Cabalá com toda a humanidade, em principal com a comunidade da Glebaé e do povo de Camaçari. Por favor, divulgue seu trabalho, a escola, o canal do YouTube, para que qualquer pessoa que sinta um pouco mais que queira aprender da sabedoria de Cabalá possa entrar em Legal. contato com a Escola de Cabalá Obrigado pela Brasil. oportunidade, então. Pessoal que quiser. Obrigado. Vamos lá. Pessoal que quiser conhecer mais do nosso trabalho, desculpa aqui que às vezes tem uma falha aqui na conexão, eu posso ter atropelado o Luiz um pouco aqui. Mas quem quiser conhecer um pouco mais, é só colocar no Google ali, Escola de Cabalá Brasil, você vai encontrar o nosso site e vai encontrar o canal do YouTube. No canal do YouTube tem muito material, e no site, a gente tem diversos cursos de Kabbalah ali no site, e todos eles você tem a oportunidade de começar estudando numa parte gratuita ali para começar a entender um pouco mais da Kabbalah. Então, só coloca ali no YouTube Escola de Kabbalah Brasil que você vai fatalmente nos encontrar. Muito obrigado, Marcelo. Eu agradeço. Ah, lembrando só por último que Kabbalah, quando colocar Kabbalah no YouTube, com a letra K de Karina, de que bom, tá bom? Agradeço a todos vocês e até semana que vem. Muito obrigado. 12h40 aqui na 88 FM Camaçari. E vamos chamar aqui um pouquinho mais de música.
E aí, Sidney? Fale aí. Sidney? Fale aí. Tá me ouvindo?
quero só que vocês tenham um ano novo cheio de coisas boas na vida. Mais do que isso, que eu desejo de verdade para cada uma das pessoas aí da Bahia, que esse ano alguma coisa nova desperte dentro de você, dentro do seu coração. Você comece a sentir de verdade um desejo de amar o seu próximo, de se dirigir ao seu Criador. Especialmente nesse momento, toda essa catástrofe que aconteceu aí, a gente que perdeu tudo, todos perderam até a vida. Esse é o momento em que você deve se envolver com as pessoas, ajudar todos aqueles que estão precisando. Eu posso garantir a você que quando você se envolve com uma situação dessa, apesar de ser uma coisa muito triste, se você ajudar todos aqueles que estão precisando, se você se envolver tentando levar ajuda para quem precisa, você vai perceber que alguma coisa dentro de você muda. Se isso for definitivo, verdadeiramente o ano de 2022 vai ser muito melhor que esse ano de 2021. Eu espero de verdade que tudo se recupere o mais rápido possível de toda essa tragédia que aconteceu, e que todos aqueles que podem ajudar, ajudem. E é assim que a gente descobre o verdadeiro valor de ser humano. 12h47 aqui na 88 FM Camaçari. Estamos mais uma vez de volta para divulgar um pouco aqui da cartilha das pessoas com deficiência. Então, meus irmãos, hoje vamos falar um pouco do direito ao atendimento prioritário. As pessoas com deficiência têm direito a receber atendimento prioritário, especialmente quando se tratar de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Atendimento em todas as instituições e serviço de atendimento público. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, para que garantam atendimento em igualdade de condições. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo, garantia de segurança de embarque e desembarque, acesso a informações de recursos de comunicação acessível, recebimento de restituição do imposto de renda, transmissão processual de procedimentos judiciais. Estou repetindo um pouco, meus irmãos, isso aqui já foi dito no programa passado, mas a gente sempre é bom a gente estar recordando. O direito à saúde. No direito à saúde, é garantido às pessoas com deficiência a assistência médica pelo SUS, que consta fornecimento de medicamentos, prótese, e tudo isso tem que ser gratuito, né? Não pode ter aquele chamado o CPF, né? Muita gente no popular chama, que é a comissão por fora. Então, além disso, os planos de saúde particulares não podem discriminar a pessoa com deficiência, recusando sua inclusão. Ela não pode recusar a contratação, porque a pessoa tem uma deficiência. A assistência à saúde e a reabilitação clínica são condições decisivas para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então, no artigo 21 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela dá o direito da previsão de atendimento fora do domicílio. Quando esgotado todos os meios de atenção à saúde à pessoa com deficiência no local da residência, será prestado atendimento fora do domicílio para fins diagnósticos e tratamento, garantindo transporte, acomodação à pessoa com deficiência. Então, meus irmãos, eu trago aqui para vocês que é uma lei que existe e a gente não vê a aplicabilidade dela. Então, muitas vezes, o que adianta a gente colocar um legislador, um representante que faz a lei, mas a lei no Brasil, aquele dito popular, a lei não pega. Então, a gente tem que começar a exigir o que já existe, para a gente poder ter um pouco da nossa vida melhorada.
Quanto ao direito à educação, a pessoa com deficiência tem direito à educação pública, gratuita, preferencialmente na rede regular de ensino. O atendimento educacional especializado tem ofertas até mesmo para Libra. Então, as pessoas que querem atender, querem aprender, né, Libras, ou querem atender o público da forma do consumidor hoje, porque eles também movimentam o mercado. Então, vamos lá. O direito à matrícula. As escolas devem recepcionar as crianças ou adolescentes, independente de qualquer situação. A matrícula geralmente antecipada na rede pública estadual do ensino. Então, as pessoas que têm deficiência, ela tem uma matrícula antecipada. Ela não tem aquela data igual os outros alunos, justamente para trazer o quê? Uma equidade, um tratamento para que não tenha confusão, um tratamento dentro da ordem. Então, vamos lá. Quanto ao direito à moradia, o poder público adota programas e ações de estratégia para apoiar a criação e manutenção de moradia. Então, no caso dos programas habitacionais, o recurso público para a pessoa com deficiência goza de prioridade na aquisição de imóvel de moradia, devendo observar a reserva de no mínimo de 3% das unidades habitacionais. Então, o que ocorre? Aqueles conjuntos habitacionais, por exemplo, pessoal, o conjunto habitacional de casas da Condé. Então, no momento que for direcionado para a população, 3% das unidades habitacionais do projeto Minha Casa Minha Vida tem que ser destinada para pessoas com deficiência. Deverá ser garantida também no sistema único que chama o SUAS, Serviço Único de Assistência Social, que é a proteção integral na mobilidade e residência, inclusive de pessoa com deficiência. Então, você vê que já existe, né, serviço, existe a lei, existe programa. Agora a gente precisa fazer parte desse programa, exigir, e não que seja direcionado ou entregue de qualquer jeito para o povo. Então, a gente precisa realmente abrir nossos olhos e exigir os nossos direitos. Para finalizar, pessoal, hoje temos aqui quanto ao direito ao trabalho. Isso aqui é muito importante. Por quê? No direito ao trabalho, eu quero trazer aqui para vocês as questões das cotas. As cotas nas iniciativas, nas empresas privadas, as cotas de pessoas que têm que ocupar para trabalhar na administração pública, entendeu? Então, são coisas que vêm trazer a empregabilidade. Então, eu quero deixar vocês um pouquinho, vamos falar assim, com a memória presa nesse assunto, que no próximo programa, na quarta-feira, vamos estar trazendo um pouco sobre o direito do trabalho para as pessoas, do direito ao trabalho para as pessoas com deficiências. Muito obrigado, Camaçari, mais uma vez, essa oportunidade. E eu quero trazer aqui um pouquinho mais de música e o nosso apoio cultural.